Chegamos ao final da nossa primeira etapa do desafio Conquiste Dias Mais Leves e hoje a gente vai passar por essa jornada. O que é que nós vivenciamos juntas nesses primeiros 10 dias? O que foi essa etapa do desafio? E vamos relembrar como que ela construiu tijolinhos para que a gente agora entre na segunda parte da jornada, que é em 5 aulas eu vou ajudar você a sair de ser uma pessoa procrastinadora para ser uma pessoa de fato focada com todas as ferramentas. A aula de amanhã inicia essa segunda parte da jornada, 5 aulas para sair da procrastinação e entrar no modo focado. São 5 exercícios que você vai praticar diariamente e depois dessas 5 aulas você vai se tornar uma pessoa muito mais focada. É isso que eu estou prometendo aqui. Mas antes de falarmos da aula de amanhã, hoje eu quero falar da nossa linha do tempo da primeira semana. A primeira aula foi uma aula de preparação onde eu falei que dentro dessa jornada de 40 dias, a gente precisava de objetos simbólicos. A câmera ao contrário, eu sempre me perco. Eu trouxe o meu bracelete com a árvore da vida e eu quero que vocês tenham feito realmente essa primeira etapa de trazer algo simbólico que demonstre um compromisso visual que você tem com este desafio. Falamos também da importância do caderno e do espelho que acompanharia a gente nessa jornada. Essa primeira parte, caderno e espelho, ela acaba? Não. Ela nos acompanha até os 40 dias, tá? Então, é muito importante você continuar com o seu caderno e com o seu espelho. Na segunda aula, nós falamos um pouquinho da presença, falamos um pouquinho do exercício de autoamor, do exercício de colocar no espelho o post-it, eu amo você. Para quem não conseguiu falar ainda a frase eu amo você, a frase precisa ser repetida diariamente todas as vezes que você se der de cara com o espelho, que é estou aprendendo a gostar de você. Nós não vamos abandonar esse exercício, nós vamos começar outros exercícios, mas sem abandonar este exercício. Esse exercício nos acompanha até o final da jornada. Na outra aula, falamos um pouquinho sobre os sabotadores, o diálogo interno. A aula que preparou a gente para que a gente observasse como é o nosso diálogo interno. A pergunta que eu fiz para vocês foi: você falaria com alguém que você ama muito no mesmo tom e com as mesmas palavras que você fala para você mesma? E muitas de vocês me responderam: não, Aline, eu tenho uma carrasca interna. Observando nesse diálogo interno, eu me dei conta de que eu tenho uma carrasca dentro de mim. E aí, na outra aula, né, do desafio, se eu não me engano, aula de preparação, aula de autoamor. Na quarta aula, nós vimos e fizemos o teste dos sabotadores. Aline, o que são os sabotadores? Sabotadores são essa estrutura emocional interna que a gente desenvolveu lá na infância como mecanismo de sobrevivência. Entender, reconhecer quem são os nossos sabotadores nos ajuda a lidar com esse diálogo interno da carrasca, da pessoa que fala mal de si mesma para dentro de si, que diz frases internamente como não vou conseguir, nem adianta tentar, você é burra, você não consegue, você é feia, você é gorda, e tudo isso a gente aprendeu a identificar. Então, o teste do sabotador está lá na quarta aula. Na quinta aula, vimos também como que alguns estágios da procrastinação, da forma como a gente procrastina, nos leva para frente ou nos traz para trás. A ideia de deixar sempre as coisas para segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Começou na academia, segunda, terça, quarta, parou quinta, aí falar, não, quer saber de uma coisa? Na segunda eu retomo. E ficar deixando sempre as coisas para segunda faz com que a gente vivencie esse ciclo de fracasso. Nós vimos isso também nessa aula.
E depois fizemos um exercício muito interessante da calcinatio, de queimar a nossa antiga versão, de queimar frases, falas que foram ditas na nossa infância e que a gente fez ali uma identificação. Usamos o fogo como algo simbólico. Dentro da psicanálise, a gente entende que tudo que é simbólico faz um carimbo na nossa psique. Então, por isso, o fogo simbólico, onde a gente escreveu as frases que a gente não quer mais dizer pra gente mesma, que a gente não quer mais vivenciar isso, e literalmente vimos pegar fogo, evaporar, para assim limpar o terreno e plantarmos uma nova versão. A aula de ontem foi sobre o resgate da nossa criança interior, né, onde nós aprendemos que tudo que é construído na infância não fica na infância, que a infância é o chão pelo qual a gente caminha e que dentro da nossa psique, dentro da nossa vida interna, vive uma versão infantil de nós mesmas. E quando a gente fica deixando essa versão infantil de lado, ela faz birra, ela fica ali batendo na nossa porta interna até que a gente abre essa porta, acolhe essa criança, diz para essa criança: agora eu cuido de você. Então, o exercício que eu passei ontem da foto da criança ou do objeto que lembre a sua criança, eu quero que vocês levem esse exercício para sempre. Não é nem para parar ele quando a gente terminar essa jornada de 40 dias, é para sempre. A gente precisa estar em contato com a nossa criança interna. Se a criança que você foi um dia viesse hoje te visitar, será que ela se reconheceria? Muitos insights, muitas novidades que a gente precisa implementar na nossa vida vem desse contato com a nossa criança. Não percam isso de vista. Não importa o quão amoroso foram seus pais ou quão carrascos foram seus pais. Hoje a sua criança interior, ela é responsabilidade sua. Faça o exercício de visualização que eu passei na aula. Visualize e traz para a tela mental você criança, você abraçando essa criança, você enxugando as lágrimas dela, você dizendo para ela: eu cuido de você. Coloca a foto, o objeto perto da sua mesa, num lugar que você olha sempre e diga todos os dias: nós demos certo, nós nos tornamos uma mulher incrível, a gente deu certo na vida, a gente se casou, a gente tem uma família, a gente tem filhos ótimos, a gente tem o nosso castelo, que é a nossa casa. Diga isso para a criança. Não menosprezem, meus amores, esse exercício, ele é muito, muito poderoso. Ele me tirou de um buraco emocional gigantesco. Já contei várias vezes para vocês o quanto que muitas alunas minhas e alunos homens, a partir da prática desse exercício, conquistaram grandes coisas na vida. Então, não subestimem este exercício. Façam e vocês vão ver muitas coisas virem aí. Mas essa primeira etapa foi uma etapa de profundidade emocional. Não teria como eu começar o desafio com vocês dando ferramentas práticas sem antes ter estruturado esse terreno. O que é esse terreno, Aline? É o terreno onde a gente caminha para a nossa prática de autoconhecimento. Então, é a partir de agora que a gente, de fato, entra em exercícios diários voltados para foco, rotina e contra a procrastinação. Durante esses 40 dias, a gente vai aprender a dominar o nosso foco, a gente vai aprender a dominar a nossa rotina da manhã, a gente vai aprender a dominar a nossa rotina da noite e a gente vai aprender a dominar os cuidados com a nossa casa, com o nosso corpo, com o nosso autocuidado. Então, é um desafio completo. Eu peguei todas as dores de vocês e transformei em aulas rápidas, simples, direto ao ponto. Aline, meu amor, eu não consegui assistir nenhuma aula dessa primeira fase. Eu posso fazer a segunda fase? Pode. Todas as aulas, todos os exercícios são extremamente transformadores. Então, se você assistir uma aula, implementar um exercício, eu tenho certeza que alguma mudança na sua vida é causada. Alguma coisa na sua vida muda. Mas uma coisa é a gente ir na academia uma vez, ir lá fazer uma atividade física. Isso ajuda? Ajuda. A gente não pode falar que isso não ajuda. Não serve pra nada ir na academia uma vez. Serve sim, você perdeu caloria, você
trabalhou seu ritmo cardíaco. Só que uma coisa é você ir na academia uma vez, você colhe os benefícios daquela única vez. Outra coisa é você ir na academia durante anos, todos os dias. A mesma coisa é esse desafio. Você colhe os benefícios de assistir uma aula, colhe, viram chaves, mudam coisas dentro de você. Mas outra coisa é você se comprometer comigo, aqui ó, meu bracelete, por 40 dias. É diferente. Quem chegar nos 40 dias vai ter mais benefícios, sem sombra de dúvidas. Gente, escuta uma coisa. A gente tem tempo de sobra aqui nas redes sociais. A gente tem tempo de sobra fazendo coisas que não nos edificam. Por que não se comprometer de 15 a 20 minutos por dia para assistir o desafio? O que é que está impedindo vocês de começarem esse desafio? De se comprometerem com as aulas? Me contem. Porque eu estou fazendo aulas direto ao ponto, aulas rápidas e práticas. Por que tem gente saindo do grupo? Por que é que tem gente que não está conseguindo se programar para assistir as aulas se você não está dedicando na sua vida de 15 a 20 minutos para você todos os dias? Se você é incapaz de fazer isso, como é que você vai ter mudanças efetivas na sua vida? Levanta essa bundinha, chacoalha aí e vamos nos comprometer nesse desafio. Toda aula eu coloco aqui o QR Code, porque muita gente me fala, Aline, o que é o Acervo Aline Leite? O Acervo Aline Leite é uma plataforma, uma comunidade, um lugar, um ambiente de mulheres que querem se tornar a sua melhor versão. E todas as vezes que eu apareço aqui ao vivo, aparece o QR Code aqui na minha tela, onde a gente lança a oportunidade de vocês participarem desta comunidade, deste ambiente de mulheres, por o valor do lançamento. Qual foi o valor do lançamento? R$13,14 em 12 vezes por uma anuidade. Gente, eu sei que é muito barato. Eu fui comprar pão para os meus filhos tomarem café e ficou mais caro que isso. Então a gente pode falar aqui que o valor da comunidade, o preço da comunidade é muito mais barato do que a gente comprar pão na padaria. E aí dentro da comunidade você tem conteúdos exclusivos, encontros semanais comigo, podem tirar dúvidas, eu cuido dos meus alunos como se elas fossem da minha família. Quem é minha aluna sabe disso. Eu vou mostrar um pouquinho como que tá a comunidade por dentro. Então aqui, ó, a gente tem a comunidade. Aqui o primeiro desafio que a gente fez, que foi Reacenda a Chama do Seu Casamento. Todas as aulas do desafio vão ficar gravadas aqui, nessa parte. A gente já subiu algumas aulas. Temos essa preciosidade que eu gostaria que todas as pessoas que lidam com pessoas, que são mães, que trabalham com pessoas, deveriam fazer esse curso, que é o Caminho das Boas Relações, onde eu falo sobre como as pessoas são diferentes de acordo com o temperamento humano que ela veio para essa existência. Incrível essa trilha, não é por nada, mas cada uma dessas capinhas é um módulo com algumas aulas que mudam muito a forma como a gente enxerga o outro, como a gente se relaciona com o outro. Temos também a trilha de alfabetização de infâncias, onde a gente entende como é que a nossa sociedade saiu do autoritarismo para a permissividade, como encontrar esse caminho do meio de volta quando a gente tem filhos ou alunos. Temos também mentoria MAP Kids. Temos para aqueles momentos tensos, sabe aqueles momentos que a gente fala assim, meu Deus, eu precisava tanto pedir ajuda, eu precisava entender o que é que está acontecendo com o meu filho, tem aqui aula de birras, tem aqui aula de conflitos, meu filho não quer comer, como lidar com a raiva do meu filho, cria uma rede de apoio, tem todas as perguntas que geralmente as mães se fazem sobre a hora do sono, sobre a hora de acalmar. Então tá aqui uma trilha incrível para vocês entrarem, tá? Deixa só eu ver se eu consigo, como eu volto aqui, ó, para momentos de conflitos. Tá muito legal essa trilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar pro início para mostrar para vocês momentos reflexivos. Educar para quê? Gente, educar para frustração, educar para resiliência, educar para o diálogo, educar para a felicidade. Uma trilha também que ajuda muito a gente pensar a educação a longo prazo. E essa trilha aqui para pais com crianças até 7 anos, onde eu falo de sono infantil, autonomia, tudo relacionado com as crianças
a partir de até 7 anos, como fazer o desfraude neurocompatível, enfim, tá tudo aqui na plataforma por menos de R$13,14 em 12 vezes. Sempre vou deixar essa oportunidade e ela não acaba aqui. Por quê? Porque toda primeira pessoa que fizer a assinatura do plano anual vai ganhar uma mentoria exclusiva comigo. Em falar em mentoria exclusiva comigo, quero deixar aqui um desafio para vocês. Todas as vezes que vocês assistirem a aula do desafio, colocarem aqui nos comentários do YouTube um insight desta aula, vocês vão concorrer a um sorteio no final do desafio. Não só a assinatura da plataforma, mas uma mentoria de 4 sessões, é um pacote que chama SOS Aline, um pacote de mentorias de 4 sessões exclusivas comigo. A gente vai sortear este pacote, que atualmente tem um custo high ticket, mas a gente vai sortear. Então, não deixa de participar aqui nos comentários. Não percam a aula de amanhã. A aula de amanhã está completamente imperdível, onde a gente vai começar o desafio do foco. 5 dias, 5 aulas para você sair do modo barata tonta, que fica correndo de um lado para o outro, procrastinando as coisas importantes, para o modo focada. Então, eu encontro com vocês amanhã. Beijos, boa noite e gratidão.